Olá, aqui é a Andressa. Estamos aqui com mais um Pod Educando do Colégio Berion. E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial. Um advogado, professor, doutor em Direito da Saúde, embaixador das doenças raras de São Paulo, o autor do livro Se Enxerga, uma jornada transformacional. É o Gelris. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês, participando do Pod Educando. Muito obrigado pelo convite. Em seu nome, Andressa, eu agradeço toda a equipe do Colégio Berion e quero deixar o meu abraço aqui a todos vocês. Obrigado por essa oportunidade. Nossa, nós estamos muito emocionadas de você estar hoje aqui no nosso Pod Educando, de Obrigado. verdade. Com uma grande inspiração. Você é uma grande inspiração para muitas pessoas. Obrigado. E eu gostaria muito de saber, então, hoje é um bate-papo, esse bate-papo bem gostoso, para saber um pouco. Então, assim, já vem quem é o Gelris por trás desses títulos e conquistas. O Gelris, ele é um morto-vivo. Imagina aquela pessoa viva trancafiada dentro de um caixão, ataviada, amarrada, presa. E é daqueles caixões modernos que dá para ter uma janelinha e enxerga-se tudo o que está acontecendo ao redor. Mas não consegue interagir, não consegue tocar, não consegue fazer nada além de falar. Esse sou eu. Meu caixão é o meu próprio corpo. Eu estou preso aqui. A minha janelinha são os meus olhos. E eu só consigo movimentar do pescoço para cima e a ponta dos dedos. Esse sou eu. Muito prazer. O morto-vivo, como alguns dizem por aí. Mas olha, você motiva muitas pessoas, você pode ter certeza, com a sua força, a sua garra, a força de vontade de viver. Isso é o mais importante. E eu gostaria Obrigado. de saber de você, o que mais te fortaleceu em superar os desafios no dia a dia? Olha, acontece que muitas das vezes nós somos muito acostumados a superestimar coisas negativas e dar pequeno valor às coisas positivas. Eu gosto de inverter isso. Eu supervalorizo as coisas positivas e dou pouca importância para as coisas negativas. Eu brinco que eu gosto de fazer do limão um suco de laranja. Limonada, qualquer um faz, mas a gente precisa fazer diferente, olhar diferente. Então, onde muitas pessoas enxergam problema, eu enxergo apenas desafios. E desafios são para serem superados, não para a gente ficar ali parado, se martirizando, sofrendo, né? No linguajar mais popular, temos que ser pessoas que topam qualquer parada e não que para na primeira topada. A topada no linguajar nordestino, né, é quando a gente bate em alguma coisa. Então os obstáculos eles estão aí. Cabe a nós decidir o que fazer com eles. Olha, o que você disse realmente é verdade, os obstáculos estão aí. Mas hoje em dia, vamos falar nesse século XXI, a mocidade, a turminha, né, os jovens hoje em dia, no primeiro obstáculo, eles já querem parar. E a gente percebe que isso não pode acontecer. Então, assim, o fato do que você está falando, da gente correr atrás, o obstáculo a gente tem, mas a gente tem que superar, levantar a cabeça e seguir em frente, isso é muito importante. A gente vê hoje que na juventude, mas assim no colégio, às vezes no primeiro obstáculo, não quero mais, eu vou desistir, não é isso mais que eu quero, parou. E a vida não é assim. A vida é feita de conquistas, igual a gente estava conversando fora daqui. O não a gente já tem, o sim a gente tem que correr atrás. Com certeza, sem dúvidas. A nossa meta, nosso objetivo, ele tem que ser, por vezes, alterado a rota. É como, por exemplo, para vir até aqui, eu tinha inúmeras possibilidades, várias rodovias. Algumas eu demoraria um pouco mais de tempo, outras eu chegaria mais rápido, mas não é o tempo, é o quanto você está disposto a ir além, a enfrentar, para poder chegar no seu objetivo final, na sua meta, naquilo que você estipulou para a sua vida. Porque é fácil a gente definir, mas na hora que vem o obstáculo, aí é o momento de nós nos desafiarmos
e chegar no próximo nível. Sim, nossa, isso é muito bom. Você cresceu convivendo com atrofia muscular espinhal, Sim. desde o nascimento. Como que foi para você a descoberta, para os seus pais? Meus pais foram pais de 3, né, contando comigo, eu e mais 2 mais velhos, né, no caso, nasceram antes de mim. E a AME, ela é uma doença degenerativa, progressiva, cuja expectativa de vida é de 5 anos de idade. É a segunda doença que mais mata crianças até os 5 anos de idade. E meus pais perderam 2 antes de mim, né? O menino viveu pouco mais do que 20 minutos, a menina faltando 5 dias para ela completar 5 anos de idade, festa pronta, tudo preparado, tudo ajustado, e ao invés de sair um bolo lá em casa, saiu um caixão. E, infelizmente, essa foi a trajetória, né? E quando minha mãe ficou gestante, pela terceira vez, os médicos já desconfiavam que seria também com AME e fizeram, né, o diagnóstico, a ultrassom morfológica e constatou que realmente eu também viria ao mundo com AME. E naquele momento se sugeriu, a legislação do nosso país permite o aborto terapêutico, que é quando o feto não tem chance de vingar, tem uma grande possibilidade de vir dar trabalho, que é o linguajar popular, eles podem abortar. Os pais podem escolher por fazer esse aborto terapêutico, mas eles decidiram que não, que iriam enfrentar a doença da melhor forma possível e disseram: olha, doutores, se ele vir ficar aqui com a gente um dia, um ano, 10 anos, 100 anos, enquanto nós tivermos vida, nós vamos cuidar dele com todo carinho, com todo amor, com toda atenção. Então, quando eu nasci, eles já sabiam que eu vinha com essa condição, né? E minha mãe abdicou de tudo, né? Do seu lar, da sua parentela, do seu trabalho, do sonho dela de estudar, e ela elegeu a prioridade de ser mãe, né? Que era o sonho dela em ser mãe, e falou: eu vou cuidá-lo com toda a minha atenção. E assim foi. Desde os primeiros momentos que me lembro da vida, eram eles cuidando e cuidam até o dia de hoje. Claro, com aquele mega, hiper cuidado, né? Porque perderam 2 filhos anteriormente. Então, olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Né? E foi me colocando numa redoma, numa vitrine, né? Tratando-me como se fosse um bibelô. E foi assim os meus primeiros anos aí convivendo com a Anne. Nossa, assim, eles te trataram assim, até hoje, né? Tem um carinho, tem um amor, né, muito grande. E isso é muito importante, você ter esse apoio deles. Né? O Sem carinho, esse amor dúvidas. é muito importante. Nem todo mundo tem esse apoio. Uhum. E nossa, eu acho tão bonito o jeito ali que ele trata vocês. É muito bom isso. E aí eu gostaria de saber, você é professor, doutor, direito da saúde. Como que chegou no direito? Uau! O direito, ele foi uma construção, né? Eu sempre tive muita paixão por farda. Eu olhava para aquilo, eu me via, mas também sempre fui muito consciente. Então, eu via os policiais, os bombeiros e tal, e apesar de eu querer muito fazer aquilo, eu nunca vi um policial de cadeira de rodas, né? Pelo menos não ativo, trabalhando. E eu fiquei imaginando, né? Por quê? Acho que não é para mim. E aí fui investigando um pouquinho mais, descobri o delegado, mas também logo me desencantei, porque percebi que o delegado tinha que ter CNH, habilitação, e automaticamente fui além. Busquei um pouco mais e descobri 3 profissões que têm algo em comum, que é o direito: o promotor, o advogado e o juiz. E ali, quando me disseram que os 3 têm que cursar direito para chegar lá, eu falei: bom, então é direito que eu vou cursar. É ali que eu vou, é para lá que eu vou. E assim, aos meus 7 para 8 anos, foi a escolha que fiz, bem assertiva, e o direito entrou na minha vida dessa forma,
com o tempo a gente vai aprimorando e aí vai sentindo a necessidade, e aí ao invés de trabalhar com as pessoas que são suspeitos, né, ou condenados e tal, eu resolvi ingressar para ajudar as pessoas que passam pela mesma situação que eu, situações de saúde, que precisam de um atendimento médico, que precisam de um alento e tem muitas das vezes negado pelo nosso poder público, pelo plano de saúde, tem dificuldade de acessar. Nossa, você pensou em algum momento fazer outra faculdade, a não ser o direito, ou já logo de cara, depois que você pensou, analisou, o direito, é isso que eu quero? Teve algum obstáculo logo no início que você pensou em desistir ou não? Olha, eu sempre tive o direito como um norte, né? Para onde você está indo? Eu estou indo para lá. Então, isso sempre foi muito claro na minha vida. Porém, no decorrer da trajetória, eu me vi muito com a parte de tecnologia, informática. Então, o direito ele sempre foi o meu norte, porém, eu dei uma passadinha pela informática também. Fiz técnico em informática para conseguir complementar a renda dentro de casa, ajudar, né? E fui técnico durante algum tempo, eu não me recordo como fosse agora. Eu dizia, mãe, puxa aquela placa ali, passa uma borracha, limpa aquela outra, passa um WD, tira o processador, passa a pasta térmica, enfim. Mas o meu objetivo era o direito. Direito. E a jornada se tornar um doutor em direito, assim, na saúde, teve algum obstáculo logo no início, alguma causa que você lembra que marcou? Sim, o título de doutor em direito, ele veio em decorrência de uma atuação nossa, tá? Quando ingressei na faculdade, me recordo ali nos primeiros anos da faculdade, os primeiros dias, na verdade, eu fui em busca de tentar entender um pouco mais da minha doença, né? Apesar de sempre ter o diagnóstico ali, você tem AME, AME é uma doença assim, assim, assim e tal, mas por quê? De onde vem? Qual que é o problema, né? E logo naquela época se fizeram o projeto Genoma, o mapeamento do DNA humano, onde estão as falhas e tal. E nos Estados Unidos se criou uma droga chamada Spinraza, que é um tratamento, e esse tratamento visava corrigir a falha genética que era a AME. E eu me coloquei em contato com a farmacêutica e disse, olha, eu queria entender melhor. E usando o Google Tradutor, tá? Eu não sabia falar inglês, nada. E aí falei, não, vou atrás disso para tentar entender melhor. E o pessoal me explicou exatamente como funcionava, o que era e o custo daquele tratamento, que ainda estava em fase de testes, inclusive nos Estados Unidos. E nós fomos atrás e foi aprovado pelo FDA, que no caso seria no Brasil comparado à Anvisa, né? Foi aprovado e quando eu soube da aprovação, eu falei, manda para cá a pasta, que nós vamos aprovar aqui também. E eles mandaram, acreditaram em mim. Nem eu não acreditei naquele momento que eles mandaram a pasta. E foi um dos primeiros desafios que eu enfrentei perante a saúde pública. Então, tivemos que ir diversas vezes a Brasília, conversar com deputados, senadores, depois cheguei ao ministro da Saúde, até chegar no chefe maior do Estado, né, que é o presidente da República, de conversar com ele, de explicar a situação. E na época dizia que era loucura, né? Não tem dipirona no posto de saúde, você está querendo um tratamento de 3 milhões de reais por ano para cada paciente, e não faz sentido e tal, a gente pode tratar muita gente com esse dinheiro, com outras doenças, enfim. Mas só não consegue quem desiste. Desistir não é uma palavra que existe no meu vocabulário. Desistir não faz parte da minha história. Desistir nunca foi uma opção. O meu plano B é fazer o plano A dar certo. Então, foi nessa pegada que nós desafiamos a história do Brasil e trouxemos um modelo italiano de incorporação de medicamentos. Foi o primeiro medicamento
adotado pelo SUS com esse modelo italiano que chama compartilhamento de risco. O governo faz um contrato com a farmacêutica, ele adquire o tratamento de maneira não onerosa e ele só vai pagar se o tratamento fizer efeito. Hoje, diversas doenças raras no Brasil têm acesso a vários tratamentos através dessa modalidade e tem sido um sucesso. O Spinraza foi o primeiro, mas não foi o último tratamento. E graças a esse trabalho foi reconhecido internacionalmente e recebemos o título de doutor em Direito da Saúde por o trabalho realizado em prol dessas comunidades de pessoas com doenças raras, que precisam de tratamentos de alto custo e que às vezes não tinham condição de pagar. Nossa, e tem muitas pessoas que procuram você no dia a dia. Muitas pessoas. Temos diversas comunidades, associações que a gente dá um suporte, faz o lobby, né? Vamos dizer assim, o trabalho de advocacy, que não é propriamente dito judicialmente. Claro, tem ocasiões que não tem jeito, nós temos que ir para o judicial. Mas o nosso principal trabalho, ele é nos bastidores, é indo conversar, falar, explicar, dar voz a quem não tem voz. Hoje, a grande maioria de pessoas com atrofia muscular espinhal está acamada, respirando por aparelhos, tem uma UTI dentro de casa ou num hospital e estão realmente se comunicando apenas com o olhar, porque nem falar não é possível. Então, pisque uma vez para sim, duas para não. Intelecto totalmente preservado. Pessoas inteligentíssimas, mas que não conseguem sequer se expressar em razão da doença avassaladora que é a AME. E tratamento, se começar esse tratamento desde novinho, pequeno, bebê, tem essa medicação tem uma evolução? Tem sim. O Spinraza foi o primeiro, né? O primeiro tratamento, ele é uma dose que é aplicada a cada 4 meses, na medula, né? Na espinha. É na medula. Então, ambiente estéreo, centro cirúrgico e tal, tem todo um procedimento. Mas, posteriormente a isso, veio o Zolgensma, que é o tratamento que é praticamente a cura da AME. Então, se aplicada até o tempo exato, que é 2 anos e 4 meses, a criança vai ter uma vida normal. Ela vai correr, vai andar, vai brincar, vai ter uma vida completamente saudável e nem vai sentir resquícios da doença. Porque o tratamento ele corrige a falha no DNA. Nos adultos, nós já degeneramos. Então, apesar do tratamento parar a degeneração, ele não faz com que volte a funcionar aquilo que já degenerou. Então, os nossos estímulos, né, eles são praticamente imperceptíveis, mas a gente está feliz só por estar vivo, né? Temos alguns adultos no Brasil com essa doença que fazem o uso, tanto Spinraza quanto Zolgensma, e aí veio uma versão oral, que é o Risdisplan, também está disponível no SUS, e o pessoal faz o uso, está tendo uma sobrevida maior, uma capacidade muitas vezes de deshospitalizar, de sair do respirador, de fazer alguns pequenos movimentos, né? E eu digo assim, é uma bênção. Estar vivo é uma bênção. Mas é tão bonito você falar isso. Isso traz uma motivação pra gente. Estar vivo é importante, sabe? Mostra pra gente. Tem muita gente aí que tem muitos pequenos problemas que se tornam algo gigante. E a gente tem que ver o outro lado. Pessoas aí como você que motiva a gente todos os dias. Obrigada. E eu queria saber um pouco de você. Nós estamos aqui, temos um livro, né? Verdade. Esse livro, que motivou você a escrever esse livro? Já começa já com Se Enxerga. O porquê? Uma jornada que foi transformacional. Como que foi para você Se Enxerga? O porquê? Olha que interessante, né? Eu me lembro, né, com 7 para 8 anos, já sabendo de tudo que eu não podia na vida, né? Não pode gelado, não pode brincar, não tem como isso, não pode aquilo e tal, não pode estudar. E numa reunião de família, um belo dia, alguém chegou e perguntou o que se pergunta para as crianças: o que você quer ser quando crescer, Georges?
E eu já tinha formado aquela ideia do direito. E eu disse, eu quero cursar direito. Naquele momento, eu me recordo de um silêncio ensurdecedor que tomou conta da minha casa. Aquele olhar de dó, de pena. As pessoas olhavam e o olhar delas mais pareciam com flechas que atravessavam o meu peito. E por mais que ninguém dizia nada, eu consegui ver através daquele olhar o que eles estavam querendo dizer. Poxa, tadinho. Mal sabe ele que está quase morrendo. Mal sabe ele que tem poucos dias de vida. Mal sabe ele que por estar com 7 para 8 anos, ele já está vivendo muito. A irmã dele e o irmão dele morreram com muito menos do que isso. Tadinho. Ele nunca vai conseguir. E meu pai foi e quebrou o silêncio. Ele disse, moleque, se enxerga. Se enxerga, olha para você. Você mexe só a ponta dos dedos e do pescoço para cima. Agora você está me dizendo que vai fazer direito? Você já viu o tamanho dos livros que é o direito? Você, filho de um motorista de ônibus, de uma ex-empregada doméstica, fala em direito? Se enxerga. E eu peguei aquilo, guardei comigo, e passado alguns dias, meu pai chega do trabalho, não me recordo se foi meu aniversário, se foi o dia das crianças, mas meu pai chega com um embrulho bem grande, e quando ele chegou, eu pensei que ele ia se redimir. Já até imaginava qual seria o presente que eu ia ganhar, porque eu queria muito aquele presente. Ele colocou na minha frente aquele embrulho e começou a abri-lo, pediu ajuda para minha mãe. Fran, vem cá me ajudar. Quando eles terminaram de desembrulhar, aquele presente era um espelho bem grande. E ele disse, eu comprei esse espelho para ver se você se enxerga. E eu peguei aquilo com toda a minha força, com toda a minha alma. E ao invés de ficar reclamando do que eu enxerguei... Nem chateado? Você não ficou naquele momento olha, magoado? Confesso que não. Porque quando eu olhei para mim mesmo, aquilo ficou nítido. Ao invés de, olha minha situação, olha tudo que eu não consigo, que eu não posso, que eu não dou conta, que eu não vou fazer. Não, muito pelo contrário. Na hora que eu bati o olho, eu disse, uau, que incrível! Até o dia de hoje, esse espelho está na porta do meu quarto. Quando eu saio, a primeira coisa que eu vejo sou eu mesmo. E eu falo, meu Deus, que incrível. Eu mexo do pescoço para cima, eu posso falar. Tem noção? Eu mexo a ponta dos dedos. Hoje tem míssil teleguiado com a ponta dos dedos. Eu posso destruir o mundo. Agora imagine o que eu posso construir também. O que eu posso transformar, o que eu posso mudar, qual é a mensagem que eu posso levar, onde eu estou e onde eu vou chegar. Então, foi nesse se enxerga que se passaram 22 ou 23 anos e eu trouxe a resposta para o meu pai, que me provocou, na verdade. Ele sabia o filho que tinha. Eu sou daquele que você fala, duvido, para mim é combustível. Falar, tô duvidando, agora eu vou mostrar o outro lado, agora eu vou. E eu trouxe a resposta para o meu pai, 22, 23 anos depois. Fiz a minha primeira tiragem, que foi 1000 livros. Quando chegou aquele monte de caixas em casa, eu disse, pai, abre aí, vamos ver o que tem aí dentro. E ele abriu e estava lá o livro Se Enxerga, contando a minha história, contando os desafios, contando tudo que eu passei de maneira detalhada. Mas, acima de tudo, dizendo para as pessoas que tudo é uma questão de mentalidade. Se eu acho que eu posso, eu realmente posso. Se eu acho que eu não posso, eu realmente não posso. E é uma questão mesmo de acreditar em si e não permitir que as interferências externas mudem o nosso norte, o nosso objetivo, onde nós queremos chegar. Porque se nós permitirmos,
que essas influências externas nos avalem, é óbvio, a gente perde o fio da meada, como diz o ditado, né? Mas, caso nós colocarmos em nossa mente que, independentemente de tudo dar errado, eu vou fazer dar certo, acontece, é incrível, dá certo, porque existe uma força. E para você que está nos assistindo, não interessa religião, não estou aqui para falar disso, tá? Estou aqui para falar sobre algo que é científico. A ciência diz que existe uma força que rege o mundo. Essa força, cada vez que você dá um passo rumo ao seu objetivo, rumo àquilo que você sonha, rumo àquilo que você almeja, ela dá 2 passos atrás para que você chegue mais perto. É incrível. Pode fazer o teste, seja lá o que for. Ah, mas eu não posso, eu não consigo, está distante. Toda distância começa com o primeiro passo. Toda a trajetória começa-se com o primeiro passo. Dê o primeiro passo, faça o teste. Eu me coloco à disposição para voltar aqui em algum momento, se vocês me convidarem, e se alguém realmente deu esse primeiro passo e não conseguiu, eu venho aqui desmentir, porque eu sou prova viva disso. Todas as vezes que eu dei o primeiro passo, a coisa aconteceu. Se enxerga. Esse se enxerga, e a gente tem que trazer isso para a vida, para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não acorda bem, acontece alguma coisinha, coisas mínimas, a gente já pensa já em desistir, não quero mais, vamos dar um passo para trás, não quero mais isso, não quero mais isso, vou voltar atrás, vou mudar de profissão, né? Não quero mais estudar, tantas outras coisas aparecem na cabeça e a gente tem que se enxergar, levantar a cabeça e correr atrás dos nossos sonhos sempre. Eu sou muito dessa, assim. Às vezes acontece de eu ficar um pouco chateada, magoada com alguma coisa. Ai, não. Mas eu levanto a cabeça todos os dias e agradeço. E eu acho isso, você tem que ser, você é a prova viva, que a gente tem que agradecer todos os dias de estar aqui bem. Você é tão feliz, tão pra cima, não tem nada assim que te deixa pra baixo. Olha, de verdade, tem dias que nós acordamos um pouco tristes, cabisbaixos. Às vezes a vida nos prega algumas peças, não é mesmo? E essas peças, por vezes, elas tendem a nos puxar para baixo. Mas, como se trata de um estado emocional, eu não sou triste, eu estou triste. Estou é passageiro. Então, na primeira oportunidade, eu pego aquela tristeza, eu desligo ela e falo: peraí, deixa eu encontrar uma alegria para preencher isso aqui. E aí a gente encontra inúmeras possibilidades. Imagine, você que consegue se vestir sozinho, tomar um copo com água sozinho, se alimentar sozinho, pentear o seu cabelo, dar um abraço na pessoa que você ama. Isso é motivo de muita alegria, de muita felicidade. Eu, por vezes, olho para trás, olho para outras pessoas e vejo pessoas que não conseguem falar, que não conseguem se expressar, que estão trancados dentro das suas casas, respirando por aparelhos, com grandes dificuldades, e quisera eles estar onde eu pude estar. Eu vou reclamar pelo que eu não tenho, ou eu vou agradecer por aquilo que ainda eu tenho? Eu vou fazer desse limão um suco de laranja, óbvio. Então, tem momentos, sim, de desafios, de incertezas, de obstáculos que se colocam na nossa frente. Mas eles têm um único objetivo: fazer com que nós subamos para o próximo nível. É para isso que serve, não é para outra coisa. Os desafios, assim como as faixas de um lutador, né, de karatê, capoeira, judô, enfim, várias lutas aí, né, vai galgando. Quando você chega nas técnicas daquela faixa, alguém vem, te desafia, você supera aquele desafio e você é graduado numa próxima faixa. A vida é exatamente assim. Temos desafios todos os dias, mas eles nos preparam para o próximo nível, para a gente chegar do outro lado. E se nós ficarmos reclamando, dizendo e maldizendo sobre tudo
obviamente, nós vamos ficar sempre naquele nível, sempre reclamando, sempre tendo as mesmas atitudes e esperando um resultado diferente. Mas o resultado diferente só vem quando a atitude é diferente. Não há como a gente esperar resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Albert Einstein que falava isso, né? Sim. Albert Einstein. Eu vou levar isso pra minha vida, tá? Uau. Do copo de limão, do suco de limão, transformar num suco de laranja. É isso mesmo. Você pode ter certeza que agora eu vou levar isso pra minha vida. Vamos para cima. E eu ia te fazer uma outra pergunta. Como a resiliência e a superação pode ser cultivadas no dia a dia das pessoas comuns, no dia a dia? Olha, isso é muito interessante. Já ouviu aquela parábola do copo meio cheio, meio vazio? É tudo uma questão de ponto de vista. De um lado, alguém vai ver um 6. Do outro, o outro virá um 9. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Não existe certo e errado em questão de estar ou não estar motivado. Mas o que define a gente é o que nós vamos fazer com essa motivação ou com a falta dela. Eu prefiro enxergar sempre o copo meio cheio e desprezar a ideia de que ele está meio vazio. Não é fácil. Parece até frase de para-choque de caminhão. Mas não é. É real. Quando nós nos cercamos de bons pensamentos, de boas ideias, o universo conspira ao nosso favor e faz com que as coisas boas cheguem até nós. Alguns dizem que reclamar é pedir para sofrer 2 vezes, né? Então, eu prefiro não reclamar. Eu prefiro agradecer. E agradeça sempre pelos mínimos detalhes, por aquilo que muitas das vezes é imperceptível, mas que alguém daria tudo para fazer. Eu tenho uma comparação muito legal, que o pessoal às vezes abre a geladeira para pensar. Já fez isso alguma vez? Já fiz, já. Abri a geladeira e fui pensar o que eu ia pegar dentro da geladeira. Exato. Abrir a geladeira para pensar é um ato libertador e é algo que faz parte da humanidade, tá? E, por vezes, tudo que eu mais queria era poder ficar de pé Pensa. e abrir a geladeira para poder pensar. Eu não consigo fazer isso. Então, se você pode abraçar aquela pessoa que você ama, se você pode dar um beijo, dar um cheiro, se você pode vestir-se sozinho, se você tem sede, você bebe água sozinho, se você tem vontade de ir ao banheiro, você vai sozinho, sem depender de ninguém. Perceba o quanto é difícil para alguém que não tem isso. E nós temos um mau costume de só reclamar. Mas já parou para pensar? Se você amanhecesse amanhã somente com o que você agradeceu hoje, com o que você amanheceria amanhã? A gente tem que, como seres humanos, agradecer mais. Porque quando a gente agradece, a gente joga a palavra gratidão para o universo. Da mesma forma, ele volta para a gente em dobro. É incrível. É incrível mesmo. Eu sou muito de agradecer. Eu agradeço nas mínimas coisas. Eu agradeço. Eu sou grata, então eu tenho muita gratidão. Já tive algumas fases já de reclamar, mas reclamar não vale a pena. A gente tem que ser grata, correr atrás dos nossos objetivos. Eu acho que a gratidão é tudo na vida. Uau! A gratidão é tudo. Eu vou ler o livro, você pode ter certeza que eu vou ler. E depois te dar um retorno de feedback, tá? Perfeito. Pode ter certeza, a gente vai ter uns outros bate-papos. Com certeza. Eu ia te falar para você, que conselho você daria para os jovens, advogados ou estudantes que enfrentam limitações ou dificuldades na vida? A dificuldade, a limitação, ela é só um obstáculo. Você está vivendo um momento. Isso não te define, a não ser que você queira. Mas se você decidir, se você colocar dentro do seu coração o norte, o objetivo, para onde você está indo. Porque se eu não tenho isso claro, obviamente, como dizia Alice, né, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, Alice nos Países das Maravilhas, qualquer caminho serve, não é mesmo? Então, nós temos que ter certo
o nosso objetivo, para onde estamos indo. E a minha atitude hoje é compatível com onde eu desejo estar ou eu estou indo contra onde eu quero estar. Então, isso é muito importante. Não adianta, de forma alguma, eu decidir que vou para o sul e eu pegar a estrada rumando ao norte. Não faz sentido, não é mesmo? Então, na vida é assim. Os obstáculos, as barreiras, elas são apenas para aperfeiçoamento. Ela é simplesmente a graduação na faixa da vida. Então, estou com dificuldade, estou com um problema, parece insanável, parece uma situação que não vai passar nunca. Tem muita gente que fala para mim, Gelris, eu não aguento mais essa vida, não aguento mais, eu não sei o que fazer. Calma, calma, vai passar. Tudo passa. Não existe lágrima que nunca seque. E também não existe sorriso que nunca passe. Tudo é passageiro. Tudo vai chegar ao fim. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos vencer. Nós vamos passar. Mas se desistirmos, com certeza, isso não vai acontecer. É que em alguns momentos, acho que passa pela cabeça da pessoa em querer desistir, tudo. E não pensa que tudo na vida passa. Os momentos bons vão passar, os momentos ruins também vão passar nessa vida. E a gente vai levar tudo como uma lição. Sem dúvidas. Uma lição. Sem dúvidas. E ser grato. Eu ia te fazer uma outra pergunta. Vamos falar, eu quero que você mande um recado para o pessoal do Pod Educando, aqui do Colégio Berium, para todos. Como que é esse recado que você pode passar para os nossos alunos? Uau. Cuidado com as pessoas refinadas. Nossa, mas como assim? Calma, não estou falando ipsis literis, não estou falando ao pé da letra do significado presente no dicionário da palavra refinado. Eu estou falando num sentido um pouco filosófico. Re significa de novo, não é mesmo? Recomeçar, começar de novo, não é mesmo? Então, e finado? O que é um finado? Um morto. E nós temos muitas pessoas refinadas ao nosso redor, que são pessoas que não acreditam mais em si, não acreditam mais na possibilidade de conquistar o seu sonho, de chegar onde elas um dia desenharam para a sua vida. E por elas desistirem, elas também cutucam a gente e falam, não é para você, não vai dar certo, você não vai conseguir, olha, não desiste. Quantas vezes eu ouvi, existe mais faculdade de direito no Brasil do que no restante do mundo inteiro. O mercado está saturado, não existe mais. A advocacia virou bar, virou igreja. Todo lugar tem uma. Você vai fazer diferença como aí? Então, são pessoas que morreram e por elas terem morrido nos seus sonhos, elas também se acham na permissão de matar o sonho alheio. Então, cuidado com essas pessoas. Se cerque de pessoas que vibram positivamente, que olham para você e comemoram, até nas pequenas coisas. Poxa, eu consegui comprar aquele brinco que eu tanto queria. Olha, eu comprei. E a pessoa vai olhar para você e falar, nossa, que maravilha, parabéns, Andressa. Seu brinco é lindo, é maravilhoso. E tem, por outro lado, pessoas que você vai falar, olha, eu troquei a cor do meu cabelo, eu fiz um corte novo. E a pessoa fala, nossa, ficou tão feio em você, que horrível. Às vezes você está tão feliz e aquela pessoa te puxa para baixo. Esse tipo de pessoa, cuidado. Tire ela um pouquinho de lado. Cuidado com quem frequenta a tua casa no final de semana, com quem participa do teu churrasco em família. Cuidado com quem tem os olhos sobre a tua história, porque as pessoas refinadas, elas tendem a nos puxar para baixo. E as pessoas motivadoras, elas nos puxam para cima. Uma conquista chama outra conquista. Um fracasso chama outro fracasso. E você? Quem está chamando o que na tua casa?
Nossa, que lindo, que lição de vida. Obrigado. Sherrys, nosso tempo é curto. Eu agradeço a sua presença imensamente aqui no nosso Pod Educando do Colégio Berion. Vai vir outras vezes aqui, você pode ter certeza. Será uma honra. Seja bem-vindo, você e toda a sua família aqui. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito com você. Obrigado. Você sempre é uma honra. grande inspiração. Obrigado mesmo, de coração. E quantas vezes vocês convidarem, nós estaremos aqui com vocês. Um abraço a todos do Colégio Berion e ao Pod Educando, que com certeza educação salva vidas. Sou prova viva disso. Então, não existe outro caminho, a não ser através da educação, do ensino, e vocês fazem isso de maneira muito, muito boa. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Estamos finalizando mais um Pod Educando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.